Sadashiva Samarambam Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Multibeda Vibhagine Vyomabda Vyapta Dehaya Dakshinamurtaye Namaha Sava Vedanta Sedanta Agocharam Tamagocharam Govindam Paramanandam Satguru Pramatoshmaham Om Om Shanti 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 Om Ishwara Namastê, bem-vindo a todos. Beleza do Gita, arquivo 22 a 24, capítulo 13. A gente está, né, perto de concluir esse capítulo. Nós vimos na aula de ontem, né, para fechar o tema Purusha e Prakriti, né, que é a resposta do Krishna Guru a questão apresentada por Arjuna, né? Nós sabemos que todos esses são termos técnicos, todos eles se referindo a dois princípios, os princípios mais básicos e fundamentais, né, dentro de Mitya, né, que é o espírito, né, e a matéria, né? O espírito é simplesmente a consciência e a matéria é qualquer fenômeno, né, num fluxo de modificação que possa ser objetivado, que seja por natureza inerte, né? Então nós temos esses dois princípios operando. Um é o espírito, o outro é a matéria. Purusha se refere ao espírito, né? Prakriti se refere aos gunas de Maya, que são os blocos de construção do mundo físico-material. Tá? No verso 23, nós vimos Purusha Supremo, neste corpo, é considerada a testemunha mais íntima, próxima, íntima. É o permissor, o sustentador e o experienciador. É o grande Senhor e o Senhor Supremo. Então, é um verso muito, como se diz, amplo, né? No qual ele aborda, ele inicia falando sobre esse princípio Purusha, que ele aparece como que no corpo, como que dando vida ao corpo, tá? Então, aquele princípio que produz o milagre da vida, né, que produz os seres vivos, né, é dito ser Purusha, ou a consciência suprema, que produz, né, que produz a vida, né, a animação, a vida aos corpos, né, dos jivas. E ele é algo muito íntimo, é uma testemunha que permeia todo o complexo corpo-mente. Portanto, ele é dito ser algo tão próximo, mas tão próximo, tão próximo. E a curiosidade, como eu citei ontem, é que a gente pega um avião, às vezes pega dois ou três aviões, como eu fazia, para ir para a Índia, para procurar esse princípio tão próximo e tão íntima que estava ali explodindo, né? Brilhando no meu intelecto como aham, eu sou isso e aquilo, né? Então, é uma testemunha muito íntima, é aquilo que permite ou concede, né, a nossa existência, aquilo que sustenta a nossa existência e aquilo que testemunha as nossas experiências, tá? Inclusive a nossa própria existência consciente. Eu sou, eu existo e eu sei que eu existo. Então, este princípio consciência, né, que é o princípio testemunha, é o Purusha Supremo, é o grande Senhor, é o Senhor Nirguna, né? E ele é também o Senhor Saguna, tá? Krishna está nos treinando. Então, aqui o Swami apresenta o conceito do Nididhyasana como uma forma de treinamento, nós vimos isso ontem, né? E esse treinamento é simplesmente o treinamento de lembrarmos constantemente desses ensinamentos até que eles se tornem o quê? Vivos em nossas mentes, como eu costumo dizer. Esses ensinamentos, no início, a gente esquece ele rapidamente, né?
Aí depois eles permanecem vivos em nossas mentes, tá? Então, toda vez que a ignorância, aham, prakriti, asmi, né, ela emerge, aí imediatamente você lembra dos ensinamentos e aí você corrige. Aham, purusha, asmi, né? Eu sou esse princípio consciência pura, não dual, né? Então, é um treinamento, sim, é um esforço de lembrar, 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 até que esse conhecimento seja doubtless, ele seja não mais sujeito ao esquecimento de novo e de novo. Não é que ele vai ficar ocupando a sua mente consciente, porque, afinal de contas, nós temos que viver nossas vidas, né? Nós temos que responder aos estímulos do nosso meio ambiente o tempo todo, né? Então, nós não estaremos ali simplesmente pensando Aham Purushasmi, Aham Purushasmi. No início, se você faz um esforço, sempre que você tem a sua mente livre de engajamentos com os papéis sociais, com as atividades, as interações, né? Isso significa Nididhyasana, lembrar dos ensinamentos, até que eles se tornem vivos em nossas mentes. Uma vez que eles se tornam vivos em nossas mentes, ele gradualmente, ele já criou raízes na mente subconsciente, tá? Então, esse é um ponto muito importante para a gente compreender. A gente esquece o Aham Purusha Asmi, o Aham Brahmasmi. Por quê? Porque na nossa mente subconsciente existe, né, muito profundamente arraigado o Aham Prakriti Asmi, o Aham, corpo, mente, sentido, Asmi. Então, no nível consciente, a gente fala, não, é claro, é evidente, eu entendi. Eu sou a consciência, aquilo que está além ou por trás do corpo, mente e sentidos. Eu estou vivificando tudo, eu testemunho tudo sem me modificar, eu sou o único princípio consciente, eu sou a única realidade. A nível consciente, a gente mantém, principalmente durante as aulas, que é um processo mais intenso de treinamento. É por isso que é importante a gente fazer o dever de casa, continuar esse treinamento em casa. Não sei se vocês já observaram, as minhas aulas são menos, digamos assim, didáticas acadêmicas e mais uma possibilidade de treinamento, tá? Eu tento criar um ambiente no qual a gente possa fazer esse treinamento, né, para que vocês possam realmente, né, desenvolver esta prática, este treinamento que possa ser levado para casa, em vez de ficar ali, né, curtindo outros aspectos da vida, né, um bate-papo, uma sansarice aqui, uma sansarice ali, né? Então, qual é o ponto que eu estou querendo fazer aqui? É que esse treinamento, ele não implica que você não possa fazer nada, não cumprir seus papéis sociais, porque uma vez que você, sempre que você tinha tempo livre, energia livre, você foi fazendo esse treinamento, foi fazendo esse nididhyasa, foi chamando de novo esses ensinamentos, né? No silêncio do seu nididhyasa, ou até mesmo naquelas interações mais suaves e simples, né? Quando você está enganjado, por exemplo, na sua profissão e tem problemas muito grandes, né? Ali você tem que colocar toda a sua consciência humana, a sua mente, para resolver aqueles problemas, né? Então, em outras circunstâncias, a gente consegue interagir fazendo esse nididhyasana, mantendo, né, no fundo da nossa mente o aham purushasmi, enquanto que transacionando como o corpo, mente, sentidos, tá? Uma vez que esse conhecimento, ele se torna vivo e presente, isso não significa que eu não possa mais interagir com o mundo, porque eu vou estar todo o tempo pensando Aham Brahmasmi, eu não posso pensar no meu serviço, no meu trabalho. Era o que eu já compartilhei isso com você diversas vezes, né? Uns 13, 14 anos atrás, quando o autorreconhecimento ocorreu, eu tinha medo de ir para o restaurante, porque eu tinha medo de esquecer que eu era consciência, tudo era consciência e eu era livre, né? Como consciência. Então, eu tendo medo disso, eu ia lá para o restaurante e começava assim: eu sou a consciência, tudo é consciência e eu sou livre, independente de tudo isso. Né? Então, se eu ficar pensando naquilo, o que que acontece? Eu esquecia, né, o vinho da mesa, entendeu? Eu não fazia um serviço bom porque eu estava obcecado com a situação de medo de esquecer o Aham Purushasmi, né?
Não, quando você obtém um conhecimento direto, finalmente, esse conhecimento já não é mais sujeito ao esquecimento. E ele não precisa estar presente na sua mente consciente o tempo todo, porque ele já se estabeleceu na mente subconsciente. A mente subconsciente é o que nos propicia as nossas experiências do dia a dia, porque é através dela que a gente responde aos estímulos, né? Nós temos a mente consciência é dita ser o tip, né? A ponta do iceberg. E a mente total, ela é muito mais profunda, né? Dizem que 90% ela é subconsciente, né? Então, esse conhecimento, ele precisa de criar raízes, como eu costumo dizer, de tal modo que ele esteja lá, tá? Aí você já não se preocupa, você vai interagindo, né? E na sua mente consciente existem pensamentos a respeito do que você está fazendo, isso e aquilo, e esses pensamentos vão se alinhando sempre mais com a natureza, né? Ou com a sabedoria do Aham Brahmasmi, tá? Porque se você lidar com o mundo a partir dessa sabedoria de base, que eu sou a consciência, mas ainda assim eu experimento o mundo a partir deste complexo corpo, mente e sentidos, que é meu instrumento. Então, esse instrumento vai ficando refinado através do Atmayana e ele vai interagindo mais e mais em harmonia com a natureza de Saguna Ishvara, que é Nirguna Brahman, a minha própria natureza. Tá? Então, isso é um processo que vai ocorrendo, né, naturalmente, gradualmente, de tal modo que o indivíduo, quando ele treinou, praticou, esse ensinamento foi se tornando vivo, presente na mente do indivíduo, né? Aí ele vai desenvolvendo raízes na mente causal, na mente subconsciente. Aí você tem um conhecimento que está sempre à sua disposição 24/7, porque as suas reações, elas vêm da mente subconsciente, tá? Quantas vezes a gente tem uma reação, a gente, putz, né? Essa foi uma reação inconsciente, a gente diz, né? Eu queria tanto reagir de modo consciente, né? O que que significa dizer? Eu quero reagir de acordo com o meu conhecimento a nível consciente, né? Mas eu estou reagindo de acordo com o meu conhecimento a nível inconsciente ou subconsciente, tá? O meu subconsciente agora está em contradição com a minha mente consciente. O meu conhecimento aqui não está alinhado com as minhas ações, porque as ações elas sempre vêm da mente inconsciente. São as reações do complexo corpo, mente e sentido que vêm da mente inconsciente ou subconsciente, tá? Então, este conhecimento, este treinamento nos permite consolidar esse conhecimento na mente subconsciente ou no corpo causal, de tal modo que as nossas reações possam surgir daquela plataforma de Aham Brahmasmi que está bem estabelecida na mente inconsciente. Ficou claro isso? Esse é o treinamento, este é o Nididhyasana, né? Por isso que existe uma diferença monstruosa entre o conhecimento a nível simplesmente mente consciente e o conhecimento total, o conhecimento direto, o conhecimento que criou raiz, se estabeleceu na mente inconsciente, tá? Alguma dúvida? Então, este é o programa, este é o treinamento, este é o Nididhyasana, né? Quais são as características do Purusha? Nós já vimos, né? Ele diz nesse verso que ele é o Senhor Supremo, ele não está contido simplesmente no corpo e na mente, ele se espalha, né? Aí o Swami lembrou do princípio PPP de Purusha, né? Ele não é parte, produto ou propriedade do corpo físico, ele se estende além dos limites do corpo físico. Quando o corpo físico cai, né? Quando ele simplesmente morre, né? A consciência permanece intacta, porque ela é Satya, a única realidade, e esse corpo físico é simplesmente uma projeção aparente, é um instrumento aparente que permite ao Atma aparente, que é o Jiva Atma, interagir nesse Jagata aparente, porque somente dentro do aparente que a dualidade ocorre e que o Jiva
pode obter o conhecimento do Ser Supremo, do Purusha Supremo, da realidade, que é a sua própria natureza. Então, o Vedanta, como eu citei na aula de ontem, ele vem aqui para reverter a reversão, né? Em geral, todo mundo cai no engano de Maya e acredita que a consciência esteja dentro do corpo, porque a consciência é um subproduto da matéria, ela é um subproduto do cérebro, e etc, etc. E o Vedanta vem dizer que a consciência não está dentro do corpo, o corpo está dentro da consciência. Tudo ocorre no âmbito da consciência, a única realidade, mais ou menos em termos didáticos, como uma construção, como uma projeção aparente num pano de fundo, no adistana, no substratum, a única realidade que é a consciência. Onde está essa consciência? Aonde não está, seria a questão, a pergunta, a resposta, né? Uma resposta que é uma contra-pergunta. Se alguém perguntar, mas você está procurando esse Purusha? Você já viajou tanto procurando esse Purusha? Já fez tantos seminários procurando esse Purusha? Você não sabe onde é que está? Um vedantino honesto, né, diz assim, não, não, eu já sei onde está, mas o meu conhecimento a nível mente consciente ainda está sendo desafiado pelo conhecimento equivocado depositado na minha mente inconsciente. Esse Purusha é livre de limitações, portanto, as minhas reações devem ser uma demonstração da equanimidade derivada desta compreensão muito profunda. Esta consciência, esse Purusha, é uma testemunha muito íntima. Ela está testemunhando tudo, está testemunhando até mesmo o sono profundo, está testemunhando as emoções, os estados de consciência, tais quais os samadhis ou as epifanias. Existe essa consciência desse princípio Sakshi Chaitanya, né? Que é o testemunha, que não é uma entidade experienciadora. A entidade experienciadora é a mente, é o intelecto. Mas é esse princípio consciência que está lá, né, por trás, ou abençoando, ou além, né, da mente, tornando a mente viva, né, tornando a mente senciente, porque é Purusha a única fonte de senciência, de consciência. Então, a testemunha, essa palavra bonita, diz Swami, upadrasta, né? Significa consciência, é um princípio de testemunha, como o sol. O sol é o iluminador da luz, testemunha tudo bem. O sol está existindo. Isso aqui eu fiz menção a esse conceito, porque o sol é um corpo incandescente, né, que produz luz, porque a natureza do fogo é a luz e o calor, né? Então, ele existe, né, numa distância de 90 milhões de milhas. O Marcelo ele fez o cálculo, muito gentilmente, né? Se eu falar sobre a luz iluminando o salão, novamente você pensará que a lâmpada que está iluminando. Não, o que está iluminando a sala? O que está iluminando esse quarto, né? Não é a lâmpada, é a energia elétrica, né? Então, a efulgência pervasiva nós temos que tomar, mas a luz significa que pensamos que a lâmpada é que esteja iluminando. Similarmente, quando eu digo que o Atma é a, a consciência testemunha, você pensará que ela está em algum lugar distante, né? Mas não. Neste caso, o Atman é simplesmente, intimamente, né? Tão proximamente, né? Pervasivamente, né? Iluminando este corpo, mente, sentidos, tá? Então, não é que este Purusha, essa fonte de luz que ilumina e revela, existe em algum lugar, tal qual o sol, que através dos raios vem a iluminar, tá? E esse conceito do sol e os seus raios é muito importante também. Por quê? Porque nós sabemos que existe a fonte de luz, que é o sol, né?
E nós sabemos que o Sol irradia, ele produz irradiação solar, ou raios, né, solares, né? E esses raios solares, eles chegam aqui, né, principalmente na manhã, assim, de modo tão, né, bonito, né, grandiosamente, né, extravagantemente iluminante, né, iluminando tudo, refletindo nas árvores, nos pássaros, etc, etc. Então, esse raio solar está aqui. Agora, qual é a diferença desse raio solar aqui e o raio solar imediatamente emanado pelo corpo incandescente, a estrela, o nosso Sol, é o mesmo raio solar. A variação é o quê? A variação de intensidade. Né? A gente sabe que a vida aqui é possível porque nós estamos numa condição estratégica que a distância, a posição, isso, aquilo permitiu, o Sol chega um pouquinho mais perto, queima tudo. Se afasta um pouquinho mais, já congela tudo, né? Então, o raio de luz que chega até nós é de natureza idêntica ao raio de luz que ilumina imediatamente através das explosões, né? As explosões solares, assim como se diz, né? Agora, o mesmo raio de luz, ele possui a mesma natureza quando refletido na Lua. Ele reflete na Lua, chega na gente de modo muito mais suave durante a noite, né? E quando ele chega, a gente vê, olha só, a luz solar, a luz lunar, né? Mas aí a gente lembra, não, essa luz, eu aprendi com Vedanta, que ela é solar, ela vem do Sol, isso é um reflexo que ocorre aqui e ali. Mas aí a gente lembra os ensinamentos, assim, mas é de mesma natureza da luz solar. Então, fazendo esse paralelo, a importância de compreender a diferença, né, entre a fonte de iluminação e a sua e os seus efeitos, que são os raios, né, os raios de iluminação, os raios de luz, nós podemos voltar para a analogia, né, do Tathvamasi, né? Você é aquela mesma consciência, do mesmo modo que a luz lunar é de mesma natureza da luz solar. Os raios de luz são os mesmos, tá? Então, o que que ilumina, né? O que que ilumina o nosso meio ambiente? São os raios de luz, tá? Que é de mesma natureza das explosões que ocorrem, né, imediatamente dentro, ali no Sol, né? Que é idêntico ao mesmo iluminação que ocorre, né, refletida na Lua, tá? Então, isso nos permite compreender essas declarações de identidade em nossas naturezas, tá? Porque a luz da consciência é a mesma. Seja ela a luz da consciência que ilumina, sustenta e recicla tudo isso através do poder de Maya, né? Essa consciência universal, cósmica, não dual, né? Ela é de natureza idêntica da consciência humana. A consciência humana é um reflexo que ocorre, é exatamente idêntica à consciência do Atma de Shwara, que é um reflexo muito mais esplendoroso, porque é um aparato feito de puro Sattva Guna, tá? Então, a natureza do Atma, da luz da consciência que ocorre no âmbito do intelecto humano, é idêntica ao Atma de Ishvara, que é uma explosão, né, de luminosidade, de conhecimento. Luz é uma analogia, é sinônimo aqui de quê? De conhecimento. Que é idêntica à luz original que emana do Sol, né? Que é idêntica à luz da consciência não dual, universal, cósmica, como queiramos, tá? Então, Tathvamasi precisa ser considerado, compreendido neste sentido. Ah, mas essa luz que chega para a gente aqui é uma luz tão fraquinha. Mas não importa. Você é uma entidade desenhada para experimentar a dualidade. Essa dualidade é física. Você precisa de muito tamoguna para poder vibrar em harmonia com esta ordem bem estruturada e possivelmente obter a compreensão de que a sua natureza, da natureza da sua consciência é idêntica à natureza da consciência universal, original, cósmica, não dual. Ok? Então, é tudo isso. O que serve para a gente é isso. Compreender a nossa natureza como idêntica. Não importa que o reflexo que ocorre no âmbito deste aparato refletor, né, complexo corpo, mente, sentidos,
seja assim tão, né, tão, digamos, pálido. Mas ainda assim, as escrituras dizem, mas é suficiente para compreender a fonte de luz e compreender que os raios, que a mesma consciência, a consciência refletida em você, a consciência, são de mesma natureza. A sua natureza é purna, é inteira, é cheia, é completa, porque você é a consciência. Eu não sei como dizer isso, de modos diferentes, de novo e de novo, mas esse conhecimento, quando obtido de modo direto, né, ele transforma a experiência do indivíduo, tá? E liberta o indivíduo de, digamos assim, 90% plus, mais, né, da problemática do samsara, né? Aqui e ali alguma reação samsárica possa ocorrer, mas o Yanni, como nós sabemos, ele se recompõe rapidamente porque o ensinamento, a compreensão, o conhecimento é presente e vivo em sua mente subconsciente e consciente. O sol ilumina a luz ilumina nossos meios ambientes, a consciência ilumina o nosso complexo corpo, mente, sentidos, né? E a consciência refletida, a consciência, o modo, ilumina e testemunha os nossos meios ambientes. Essa luz é tão íntima, é tão próxima, né? Ela é tão pervasiva e ela não existe distante de nós, como no caso do Sol. Muito embora o Sol seja a fonte de luz, mas a luz, ela vem aqui. Vamos voltar para isso aqui. O que que a gente vê aqui? A mão e a luz, né? A mão e a luz, tá? Essa luz que chegou aqui é uma luz fraquinha, né? Comparada com a luz que emana do Sol imediatamente, né? Mas ainda assim, essa luz aqui, ela é intimamente próxima da minha mão, porque ela está aqui permeando, né, e iluminando e revelando. Então, não importa. O que é importante é saber que esta é a natureza do Jivatma, porque essa luz é a luz toda pervasiva, né, que, embora refletida no nosso, na nossa mente, no nosso corpo sutil, ela produz a luz da consciência humana, cuja natureza é idêntica ao Atma de Brahman, Jivatma, Paramatma, Aikya. Não pense que o Atma seja uma testemunha que permanece muito distante, olhando para tudo, não. Ela é embutida no complexo corpo-mente sentido, ela é embutida em todo o cosmos. Ela ilumina o complexo corpo-mente sentido, do mesmo modo que a luz solar acaba por iluminar a mão. Como assim? Permeando e refletindo na mão. A lâmpada pode estar muito distante, mas a luminosidade, os raios de luz, né? Elas estão intimamente iluminando, refletindo e revelando os objetos. Portanto, este iluminador, a consciência original, é um iluminador muito íntimo, muito próximo, muito pervasivo, refletido no complexo corpo-mente-sentido, produzindo o milagre da vida, a ciência humana e a ciência dos outros jivas não humanos, aquilo que está muito próximo, iluminando tudo. Similarmente, Purusha permeia cada célula do meu corpo. Olha que bonita. Não somente Purusha está permeando a nossa aparência física, está permeando o nosso corpo sutil, está permeando as células e os átomos do nosso corpo físico. Este feixe inerte de produtos químicos, o saco de químicas, né? De ossos e químicas, né? Ele está sendo permeado intimamente por este Purusha. Este corpo, este saco de ossos e químicas, né? Osso também é química, tudo é química, que não tem consciência própria, ele recebe, assim por dizer, emprestada a senciência de Purusha, o todo pervasivo Purusha. Agora, então, ele se torna senciente e vivo.
Este Purusha permeia e torna esse corpo, mente, sentidos uma entidade que experiencia. E, portanto, o padrasta, a testemunha íntima, próxima, imediata, né? Aquilo que pervade, sustenta a nossa experiência de vida. Ele permite, cuidado, né? Aí ele faz referência a Unamantaka, que é o permissor que parece ser relacionado, né, com o deus macaco, que é o Hanumanta, né? Não sei se vocês já viram o deus macaco lá na Índia, né? Tem Deus simbolizado por muitos outros, né? Namarupas, né? Mas não, esse aqui tem um H no início e que faz a diferença, tá? Então, isso aqui significa aquele que concede, aquele que permite, aquele que nos dá, né? Dá de graça. Aquilo que abençoa o corpo prakriti do indivíduo, corpo material, fazendo dele uma entidade, né, dinâmica, né, que interage com o campo. E ele tem suas atividades, assim por dizer, abençoadas por Purusha. A consciência abençoa o corpo, mente, sentidos que fundamentalmente são inertes por causa dessa, assim por dizer, benção. E não é que ela vai abençoar, né? Não vai. A natureza da consciência é brilhar nos organismos que possuem um corpo sutil, não somente os organismos inertes que produzem um corpo que possuem um corpo físico, mas aqueles que possuem um corpo físico e um corpo sutil, acoplado ao físico, a natureza de Purusha é produzir a senciência. A senciência é a capacidade de todos os jivas, humanos, animais e vegetais, de experimentarem os seus meios ambientes e responderem aos estímulos instintivamente, no caso do reino animal e vegetal, instintivamente no caso do jiva humano, mas o jiva humano ele tem a possibilidade de corrigir alguns instintos que são animais, porque o ser humano ele tem, né, o livre-arbítrio, né, essa capacidade intelectual, esse Viveka Shakti que permite a ele corrigir algumas dessas reações instintivas, né, que é parte do reino animal, digamos assim, tá? Portanto, esse Purusha, ele abençoa, ele vivifica, ele anima, né, o corpo, mente, sentido sem fazer nada, né? Ele não precisa fazer nada para fazer isso, porque a natureza de Purusha produzir este brilho, este reflexo nos corpos sutis, tornando objetos que fundamentalmente são composições dos gunas inertes, produzindo o que é a ciência, né? É um milagre, é uma coisa doida. A ciência realmente é doida, né? Eu acho tão engraçado esse pessoal, essa galera aí da inteligência artificial, querendo criar uma entidade que seja superior, totalmente artificial, né? Não sabe nem o que é uma mente realmente, os caras. Só sabe o que é computação de dados, né? E acumulação de informação. Mas a eletricidade não pede para o ventilador gerar. A eletricidade, ela, por natureza, ela irá mover, né, alguns esses aparelhos, né, elétricos e eletrônicos, né? E, de acordo com as suas configurações, irá produzir um efeito. No caso do ventilador, irá girar, né? Girar as, como é que chama? As paletas, né? Produzindo uma brisa, um sopro, né? Então, essa analogia entre a eletricidade e os efeitos através de determinados instrumentos, né? É muito utilizada no Vedanta, né? Consciência é anugrahata, é um abençoador, assim por dizer. Como é que faz isso?
Não, ele não faz nada. A consciência não é um superjiva. Ishvara não é um superjiva. Brahman não é um superjiva. É a natureza de tudo, né? A natureza de Saguna Ishvara é total inteligência. A natureza de Brahman é consciência e existência. Period. Ponto. Né? E quando essa consciência e existência, né, entra em contato com o poder de Maya, ela produz três efeitos que são os três pilares de Mithya, que é o criador Ishvara, a criação Jagata e a criatura Jiva. Portanto, esse Purusha, ele não faz nada, é o princípio sem pernas, sem mãos, sem nenhum senso de ser o fazedor e o experimentador, e nem mesmo o conhecedor. Mas ainda assim, em sua mera presença, ele abençoa Maya, Ishvara, Jiva e Jagata, nos dando a sensação de uma realidade aparente que surge, né, devido à força da percepção sensorial, como uma realidade última. Então, essa inversão produzida pelo efeito mágico de Maya é o que ilude todos os jivas humanos, como Krishna diz durante uma outra passagem do Bhagavad Gita, né? Através do meu poder do Maya, eu irei iludir todos os jivas. Através do que a mente deseja e direciona os seus pensamentos a respeito dos objetos, por quem é comandado o prana, que nos move em direção às atividades, por que os homens falam essas palavras, que inteligência dirige os olhos e os ouvidos em direção aos seus respectivos objetos. Nós vimos isso recentemente no Kena Upanishad, tá? Olha, Betânia, nós temos que nos organizarmos, fazermos a lista das doações, aqueles de vocês que doaram e que não contataram a Betânia, contate a Betânia, nós temos uma lista e nós vamos começar a postar alguns cursos ali para os doadores, somente para os doadores. E o primeiro eu gostaria que fosse o nosso curso recente do Kena Upanishad. Portanto, esse Purusha é o ouvido do ouvido, a mente da mente, a língua da língua e também o prana do prana, o olho do olho. Não é que existam dois ouvidos, existe um princípio sem o qual o olho não vê, um princípio sem o qual o ouvido não ouve, um princípio sem o qual, né, o palato não sente nada, né? A mão, a pele não toca nada, não tem nenhuma sensação sensorial. Então, este é o olho do olho, né? Mais bem representado é o olho do olho. Eu estou vendo isso através do que você está vendo isso, né? Existe um princípio sem o qual o olho não vê nada. Ao se livrarem da falsa noção de que eu sou o vidente, eu, o corpo, mente, sentidos, esse é um outro curso que eu quero colocar brevemente ali nesse grupo, que é o Drig Drisha Viveka, tá? Eu, o visor ou o vidente, né? Sou eu que vejo esse mundo. O Jiva, ao se livrar desta falsa noção equivocada, ele se torna um sábio. E o sábio, tendo abandonado essa identificação com corpo, mente e sentido, se torna imortalizado. Então, o que significa se tornar imortal? Significa que ele se identificou definitivamente, após ter feito diversos seminários do Vedanta, ele obteve uma identificação não somente a nível superficial ou de mente consciente, mas uma compreensão, um conhecimento, né, bem estabelecido, de tal modo que ele se torna vivo e sempre presente na mente subconsciente e consciente. E que conhecimento é esse? Aham Purusha Asmi. Eu sou o princípio imortal, o princípio além do nascimento, vida e morte, o princípio além do tempo e do espaço, né? O corpo-mente é um instrumento, é uma vestimenta, né? É um vestido, né? Utilizado para que eu possa interagir nesta dualidade, e o objetivo dessas interações é converter experiências em compreensões, né? O objetivo desse mundo dualista
no qual nós experimentamos outros objetos, muitos deles são objetos inertes. Eu experimento o meu carro, eu experimento a minha casa, o meu cachorro, e alguns deles eu experimento outros jivas humanos, são os objetos mais difíceis de experimentar, né? Mas eu experimento tudo isso através deste corpo, mente, sentidos. Esse corpo, mente, sentidos, ele foi nascido dentro do tempo e do espaço, portanto, ele é sujeito à temporalidade imposta por esta ordem aparente, tá? Então, se ele nasceu dentro do tempo, ele vai deixar de existir dentro do tempo. Se somente algo que não existe no âmbito do tempo e do espaço é sem início, sem fim, além da mortalidade, além da imortalidade. É até errado dizer imortal, né? Não, imortal, né, pressupõe mortal, né? Aquilo que nós somos é além de todos os pares opostos, inclusive a mortalidade e a imortalidade. Não é questão de eu mortal quero me tornar imortal. Não, você é aquilo além de todos os pares opostos, entre eles os pares mortalidade e imortalidade. Então, o sábio ele se torna imortal sem se tornar, ele compreende a sua natureza além da mortalidade e imortalidade. Todos esses são mantras lindos de Swamiji, o ouvido do vidro. Ele abençoa todas as atividades, quando eu digo que todas as atividades sejam bem, boas ou más, morais ou imorais, a consciência não vai discriminar. Então, a consciência, de novo, a gente precisa lembrar da analogia da luz que ilumina e revela. São duas analogias fundamentais do Vedanta. É a luz que ilumina e revela e o espaço que acomoda tudo. O espaço acomoda tudo indiscriminadamente. Ele não diz assim, não, isso eu não quero acomodar, não. Sai para lá, Maia. Sai para lá, Ishvara. Não, ele acomoda tudo, porque é a natureza. Uma das características do espaço é a acomodação. Tá? A luz, né? Uma das características, a natureza intrínseca da luz é iluminar, né? E revelar. Então, ele abençoa tudo indiscriminadamente, ilumina tudo indiscriminadamente, sejam situações morais ou imorais, né? Sejam situações dármicas ou adármicas, seja o bem, seja o mal. Ele vai iluminar tudo, essa consciência. Por quê? Sem discriminar, sem julgar. Então a gente diz assim: não, não, eu aprendi. Em todas as religiões diz que Deus ele vai julgar cada um de nós no dia do julgamento e vai mandar uma turma para o céu e outra turma para o inferno. E aí você permanece lá para o resto da sua existência, né? Não, não é bem assim, segundo as nossas escrituras védicas vedânticas, que, ao meu ver, são infinitamente superiores a essas outras escrituras religiosas, porque a lógica, né, os conceitos, o conhecimento são impecáveis, né? Impecáveis. Então, ele, sem julgar nada, né? Essa consciência, sem julgar, ela ilumina tudo, né? Então, Ishvara, que é um reflexo enorme, né? Um orbe da luz, da consciência original, não dual, ela brilha em Ishvara e Ishvara ilumina tudo, e ele é um ser consciente de tudo, portanto, ele está iluminando tudo, mas ele não vai julgar nada. Essa história que ele nos julga? Não, não julga, não. Quem é que vai nos julgar? É o sistema. Ishvara não é um jiva, entendeu? A gente vibra, tudo que existe aqui é vibração, é energia, frequências de energia. O modo qual nós vibramos, né, no momento que nós deixamos esse corpo físico como mente, nós iremos para uma loca em harmonia com a nossa frequência de vibração, tá? Vibração energética é tudo, tudo aqui é energia vibrando, né? Então, tudo ocorre naturalmente, tá? Então, esta consciência original, nirguna, se tornando a consciência saguna, que é a luz da conhecimento, da consciência total de Ishvara a respeito de tudo que ocorre em Mitya, ela sem discriminar, sem julgar, né?
ela sustenta e ilumina tudo, sejam elas boas ações ou más ações. A consciência original, ou a consciência refletida em Ishvara, jamais vai dizer assim, não, isso eu não vou apoiar, portanto, eu vou simplesmente não iluminar, não apoiar, não sustentar esta entidade que está fazendo essas ações absolutamente imorais. Não, não, aceita tudo. Qualquer que seja a ação, a consciência original abençoa, concede, sustenta. E a consciência de Ishvara, ela não julga, ela também, ela contabiliza, é um sistema que vai contabilizando, mas não é que Ishvara no final vai julgar, não. Tá? A contabilidade ocorre porque é um sistema inteligente, regido, sustentado por leis precisas. E a lei do karma é a lei mais fundamental. Se a gente faz atos absolutamente, né, imorais, né, violentos, adármicos, né, então as consequências desses atos elas se desdobram imediatamente, tá? Então, para fazer uma repassada nisso, né, nós colocamos um karma, né, um agami, né, totalmente inadequado, adármico, imoral, né? E imediatamente a gente já começa a sentir o preço, pagar um preço por isso. Mas as pessoas elas vão perdendo sensibilidade e depois se tornam até insensíveis. Elas já nem mais experimentam a dor do Santita operando na sua mente como um senso profundo de culpa, de inadequação e de arrependimento, tá? Mas, em geral, para uma pessoa que ainda não se tornou 100% um psicopata, né, a pessoa faz uma ação, o primeiro resultado daquela ação é um sentimento de culpa, inadequação, arrependimento, né, que já é um perturbador, já é um preço que o indivíduo paga. Isso é que nos permite imediatamente tentar uma correção a respeito daquelas tendências, né? E não somente isso, aí suponha que a pessoa tem um monte dessas ações imorais, violentas, adármicas, né, psicopáticas, etc., e ela deixa o corpo. Então, essa mente que está vibrando de um modo tão conflitante, tão perturbadoramente, né, sem discriminação, sem discernimento, movida somente por uma confusão de desejos, né, por coisas deste mundo, né? Ela vai ter uma vibração que ela simplesmente não entra em determinadas, assim, ditas locas superiores. Porque você entra, o sistema Ishvara, que são 14 locas, você vai entrar na loca que a sua vibração automaticamente consegue entrar, entendeu? Você não consegue entrar, né? Se você está vibrando muito mal, você vai naturalmente ser conduzido, né, a uma loca na qual a sua vibração tenha acesso, né? Então não existe questão de julgar, de discriminar. É um sistema, Ishvara não é um superjiva, é um sistema desenhado de forma precisamente, impecavelmente inteligente, tá? Qualquer que seja a ação, a consciência abençoa, portanto, é chamada de Anumanta, Anumanta, abençoa tudo. E por quê? E por que que esta consciência que brilha, ilumina e revela, que através de Ishvara, Saguna Ishvara, né, permite essa sobreposição aparente do Jiva Atma e de Jagata também, né? Por que que essa inteligência de Mitya, né, Ishvara, também abençoa tudo indiscriminadamente, né? Por quê? Porque a gente tem que lembrar que tudo isso que eu estou dizendo aqui, que essa passagem do verso diz, se refere ao Jiva humano, porque os outros Jivas eles não são realmente responsáveis por suas ações, porque são programas que são escritos que ele responde instintivamente, né, a partir do seu programa causal, a sua mente inconsciente, instintivamente, tá? Então, os animais, eles não são ditos responsáveis por suas ações, tá? É um programa, né? Mas o Jiva Atma é um programa também, mas ainda assim, a nós foi concedido um intelecto humano com uma capacidade, né, de discernir e conectar
né, as minhas ações e os resultados delas. E essas conexões vão criando, né, ligações neurológicas e compreensões conscientes de que eu preciso revisar o modo qual eu respondo aos estímulos do meu meio ambiente, tá? Tudo isso é o que? É o livre-arbítrio. Livre-arbítrio. Ishvara Brahman, ele sabe que o indivíduo humano tem o livre-arbítrio, portanto, se eles quiserem realmente, né, destruir um planeta, terminar, ou destruir um planeta, não, destruir uma civilização, porque aparentemente diversas civilizações já passaram por este planeta, né? Algumas pessoas com QI muito mais elevado do âmbito da ciência moderna, né? Muito mais elevado do que o meu, eles tendem a dizer que provavelmente isso ocorre em toda civilização na qual o ser humano, a humanidade, desenvolve tecnologias muito avançadas, mas espiritualmente elas vão simplesmente declinando, declinando, atrofiando. E aí acontece isso, né? Criancinhas, né? Sem um desenvolvimento nem mesmo psicológico, muito menos espiritual, brincando com fogo, né? Movidos por ganância, como diz, né, em outras passagens aqui, com desejo por tudo aquilo que eles querem, custe o que custar. Portanto, é este livre-arbítrio, esse free will humano, que permite a nós a liberdade de fazermos aquilo que nós quisermos. Mas tem sempre um preço a pagar. Mas ninguém vai fazer agora, você vai pagar esse preço. Não. É tudo um sistema automático, tá? Automaticamente o sistema chora, já produz um sentimento de, mas e aqueles? Então a solução é se tornar um psicopata. O psicopata é aquele que não tem nenhuma empatia, nenhuma compaixão, nenhum sentimento quando ele está torturando o outro, tentando destruir o outro, entendeu? Ele não tem nenhum sentimento. Ele virou simplesmente um ser sem nenhum sentimento, sem nenhuma emoção, sem nenhuma, tá? Então a solução seja essa. Não, essa não é uma solução. Se você se tornar um psicopata, você vai conseguir fazer coisas extremamente cruéis, né? E você nem vai se importar, nem vai sentir a culpa a nível consciente, mas a nível inconsciente, meu nego, você não sabe o que você está fazendo. Você não está fazendo o que você está fazendo com a sua vibração energética, tá? Que vai te conduzir a um próximo nascimento, se for humano, entendeu? No qual você vai ter que esgotar ainda mais papakarma através de circunstâncias nas quais você não é o opressor, mas você será o oprimido. Aqui o Swami fala Purusha, olhando para o sânscrito, o dicionário, dizendo que Purusha é o marido, né? Aquilo que empresta existência, causa da sustentação, porque somente Purusha é Satya, existência real, né? Existência livre, independente. Prakriti depende de Purusha. Prakriti é uma projeção aparente, é mithya, disponível para experiência e conhecimento, mas ainda assim não é real, é ilusória. Ela depende de Purusha, portanto, Purusha é o sustentador também. Karta e Pradata, tá? É o sustentador Karta e Pradata. Agora, atenção com isso aqui, porque, como nós sabemos, Purusha é a carta, tá? E o Swami, eu acho que ele vai tocar nesse assunto para corrigir qualquer mal-entendido. Então, para Kriti, é esse princípio, né? Essa construção aparente, né? Através dos blocos, né? De construção deste universo, que são os Prakritis, ou os gunas de Maya, né? E ele aparece, o pano de fundo é Purusha, consciência, existência, e desde que a consciência, existência, é o único princípio real e existente, ele empresta uma forma de realidade a esta projeção sobre ela mesma, nos dando a sensação que a projeção também é real.
dando a sensação que o corpo-mente também é real. Corpo-mente é prakriti, matéria inerte, mas por trás, né, vivificando, pervadindo, iluminando, abençoando o corpo-mente, se encontra aquilo que é a nossa real natureza. Isso é chamado de Purusha, né, que aqui é dito que é um Bharta, um sustentador, tá? Porque ele sustenta através do princípio Ishwara, comumente referido como Vishnu. Vishnu é a entidade dentro do âmbito da cultura védica que sustenta esta ordem aparente através de determinadas leis e princípios, né? Então, Bhokta, o mesmo Purusha, eu sou a testemunha, chamado de Bhokta, o experienciador. Então, ele é um sustentador que se torna um fazedor, né, através do instrumento Jiva, né? É, Bradatta, um doador, se torna um Bhokta, mas o eu é sempre o Sakshi, a testemunha, a consciência, mas ele acaba sendo visto como o Bhokta e como o Karta, o fazedor, o experienciador, somente do ponto de vista de uma pessoa sem o autoconhecimento. Aqui o Swami faz a correção, tá? Do ponto de vista de uma pessoa totalmente ou parcialmente identificado com Aham Purushasmi, né? Essa consciência que abençoa o corpo-mente, ela acaba sendo vista como o impostor, que é o corpo prakriti, que é o complexo corpo, mente, sentidos. É uma transferência dos atributos desse prakriti de Maya, que constitui o meu corpo, mente, sentidos, que é projetado naquilo que é Purusha, tá? Do ponto de vista de uma pessoa ignorante, esse Purusha aparece como o sustentador, o fazedor, o doador e o experienciador. Isso do ponto de vista de uma pessoa aniani. Eu sou realmente apenas a consciência pura, a carta, não faço, não experimento nada. Eu sou o princípio consciência que ilumina e revela os prazeres e dores da vida. Eu ilumino todas as problemáticas do samsara, né? A raiva, a inveja, a frustração, a irritação, a competição, né? Tudo isso nas mentes dos meus jivas, eu sou o iluminador. Tudo isso são, tudo isso é parte do Prakriti, são energias sutis, energia também é matéria, matéria sutilizada. Então, o pensamento também é Prakriti, também é energia sutil. Eu estou ilumino tudo, sim, ilumino para o Jiva, mas como assim? Eu estou sempre refletindo, brilhando o intelecto humano, de modo que o Jiva possa ver até mesmo a sua doença do samsara. Que o Jiva possa ver aqueles que possuem realmente integridade, honestidade intelectual, possa ver a doença do samsara, né? A minha frustração, meus desejos, a minha dor, né? A minha competição, a minha raiva, a minha violência, tudo isso é visto devido à luz da consciência refletido no intelecto humano. Tudo isso pertence a Prakriti, eu sou iluminador de tudo isso, eu ilumino todos os elementos, né, da doença de samsara. É uma lista enorme de pensamentos, sentimentos que perturbam e comprometem a nossa capacidade de discriminação, discernimento e determinação. O nosso Viveka Shakti é comprometido quando a gente sofre da doença do samsara. Quanto mais a gente sofre da doença do samsara, que não somente se manifesta como raiva, irritação, competição, mas se reflete também, se, se manifesta também como apatia, depressão, paralisação. Tá? Tudo isso é parte da doença do samsara. E eu sou o princípio que abençoa e ilumina todos esses aspectos da doença do samsara. Eu sou iluminador de tudo, sem nenhuma discriminação. Todos os atributos da mente eu ilumino. E simplesmente o Jiva, em sua ignorância, Anyana, ele transfere todos esses atributos da mente para mim, né? E eles pensam que eu sou esta configuração dos gunas de Maya.
Isso se chama transferência de atributos e com os atributos transferidos, o Atma, o ser livre, Nirguna, livre dos gunas, aparece como um pensamento do experimentador Bhokta. Bhokta significa o quê? Parecendo um Bhokta, como se sofresse o atributo Bhokta, tá? Então, essa transferência o indivíduo sofre, muito embora ele seja consciência livre, ilimitada, infinita, independente, cheia, inteira e completa, ele sofre devido às transferências dos atributos inerentes à configuração do Prakriti de Maya, que constitui o meu corpo-mente. Essas configurações, esses atributos, essas qualidades, né? Não importa o quanto maravilhosas elas sejam, o quanto bem-sucedidas elas me permitam ser, né? Ainda assim, elas são sobreposições de gunas, são aparentes e elas limitam aquilo que é minha natureza, purna, nirguna, livre dos gunas, ok? Inteira, cheia, completa, qualquer coisa que seja um guna, mesmo um pequeno guna, é um elemento limitante, porque se eu tenho determinados atributos, eu já estou sendo limitado como isso ou aquilo, com essa ou aquela característica. E eu não posso ser a totalidade. Tá? Bhokta significa parecendo ser um bhokta, um experimentador. E assim eu acabo sofrendo os atributos, independentemente do quanto, assim dito, positivos sejam os atributos do meu corpo, mente, sentidos, né? Olha, veja, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu sou o cara, eu sou a cara, isso, não, está sofrendo a sobreposição dos gunas limitantes naquilo que você é, que é a consciência purna, ok? Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishate Om Shanti 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 Om Om Shwara Namaste